Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste sábado, dia 3 de julho de 2021. Nós terminamos a 13ª semana do Tempo Comum e nesse dia 13 de julho é dia de São Tomé, apóstolo, direto de Jesus. Então a cor litúrgica não vai ser a verde, vai ser a vermelha. Recordamos também que o evangelho desse último domingo, que foi o 13º do Tempo Comum, era Marcos 5, versículos 21 a 43, a cura da hemorroísa, enquanto Jesus estava se encaminhando para curar a filha do chefe da sinagoga, o Jairo. Então, Jesus ressuscita a menina, ou pelo menos acorda a menina, né? A princípio, naquela época, o recurso médico, só Jesus para saber o que acontecia mais ou menos, né? Porque todo mundo dizia que a menina havia morrido, que não precisava incomodar Jesus, não havia mais o que fazer. Mas Jesus até interrompe, antes que Jairo assimilasse e falasse para Jesus, Jesus interrompe e fala: a menina apenas dorme. Eu queria só fazer um comentário, né? Não que eu seja médica, mas eu gosto muito também de história da medicina, algumas curiosidades. Antes do advento das ampolas de insulina, né? Porque agora sabe-se, de forma da parte médica, que existe a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2. A tipo 2 é controlada pela alimentação, exercício físico, às vezes dá um estresse na pessoa, de vez em quando toma umas agulhadas aí, né? Umas ampolinhas. Mas o tipo 1, ele é congênito, a pessoa nasce, né, ou acaba desenvolvendo também o do tipo 1 e que necessita sempre regular a insulina no sangue, o excesso de açúcar no sangue, e geralmente é um problema do pâncreas, né, que é o produtor do hormônio para controle da substância para controlar todo o açúcar no sangue, senão fica rodando na corrente sanguínea. Então, geralmente, a pessoa que tem diabetes é uma pessoa cansada, é uma pessoa mal-humorada, organicamente falando, né? E antes do advento dessas ampolas para tomar as injeções, para baixar, né? Baixar o açúcar no sangue, as crianças que tinham o tipo mais grave, que nasciam com esse problema, elas entravam em coma diabético, né? Então, muitas crianças, lógico, não sobreviviam, porque como é que você vai tirar toda a alimentação? Não se sabia também o que provocava, disparava o excesso de açúcar, né? E então muitas crianças padeciam de coma, entravam no sono profundo mesmo, né? Então, se você conhece algum diabético, tipo 1, tipo 2, claro que muitos têm alguns esportistas, tem uma atriz lá em Hollywood que ela acho que é do diabetes tipo 1, que é a Belly, é uma que fez, ela estava em voga uns 20 anos atrás, assim, em Hollywood, uma negra bonita, acho que foi até, fez um filme do 007, com o Pierce Brosnan, Belly Haley. Tô ficando aquele pessoal sem cabeça, né? Não lembro o nome da moça. Fazia muito filme de ação na época. Ela tem, né, esse tipo de doença. Tem a pele bonita, tudo, mas geralmente diabético tem pele ressecada e tudo, né? Tem que cuidar das extremidades, a unha dá fungo, aquelas coisas. Mas uma das características é o excesso de sono e cansaço por causa do organismo que não responde bem, né? Então, de repente, na leitura do domingo passado até essa semana, eu meditando, não que Jesus não tenha ressuscitado, mas a menina provavelmente padecia de algo, talvez, né? Nesse nível, realmente morreu e aí foi ressuscitada junto com Lázaro e o filho da viúva de Naim, né? Que são 3 casos assim que ele traz a vida, né? Traz de um sono profundo, ou traz da morte mesmo, traz do sepulcro, né? Lógico que de Lázaro e o filho da viúva é mais impressionante porque foram dados como mortos, né? Então provavelmente cheirava mal, estava com rigidez e tal. Mas eu queria compartilhar. Primeiro momento é só isso que eu vou falar,
tá? Nesse sábado, dia de São Tomé, eu sempre falo a respeito dele, mas hoje eu não estou muito bem para falar sobre a história de São Tomé, tá? Mas se você quiser conhecer um pouquinho do que aconteceu depois dele ter tocado as Santas Chagas de Cristo, né? Porque ele estava... aquele que se chamava o incrédulo, mas que quando tocou nas feridas de Jesus, ele se ajoelhou e disse: meu Senhor e meu Deus, né? Os outros nem falaram nada, ficaram alegres com a presença de Cristo. Mas por mais que ele tenha tido incredulidade, ele afirmou o que Jesus representa para ele, né? Quando diz meu Senhor e meu Deus. Os outros não haviam falado isso, né? Então, não vamos desmerecer São Tomé. São Tomé, assim, todas as homilias que eu via, ou mesmo fora da igreja, o que se falava a respeito? Ah, o incrédulo, o incrédulo. Então, aí a dignidade de São Tomé foi por água abaixo, né? Só que se a gente observar de uma forma mais profunda, meditando a respeito, a gente se colocando na situação de São Tomé, que ele queria ver, em parte, não tiro a choradeira de São Tomé, né? Quando ele não estava lá reunido com os outros. Os outros falaram, nós vimos o mestre está vivo e tal. Aí ele se sentiu chateado, né? Provavelmente ele ficou se sentindo de lado, mas eu só vou acreditar quando eu ver. Porque ele ficou triste, né? E também o que o São Tomé foi perambular por aí, né? Aí Jesus, ai, tá bom, então vai aparecer quando todo mundo tiver, né? Aí todo mundo estava lá, ele apareceu, aí ele tocou nas chagas de Cristo, como a gente vai ver agora no evangelho deste sábado. Mas, assim, se você me acompanha naquele perfil lá do Instagram, Santidade, _de fato, hoje eu coloquei, hoje mesmo, hoje é sábado, tá? Eu coloquei lá um detalhe diferenciado do que se fala comumente a respeito de São Tomé, para até onde que ele foi. Depois desse encontro, quando houve a ascensão do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus dá a última missão, quer dizer, um propósito de vida mesmo, para que tinha que fazer, quando há a dispersão dos apóstolos, cada um na sua evangelização, São Tomé vai lá para a região do Oriente Médio, para o Extremo Oriente. Inclusive, segundo um vídeo um artigo, né, do Padre Paulo Ricardo, lá no blog dele, no canal dele lá, existem relatos de que apareceu uma pessoa pregando um homem que morreu numa cruz, porque existem sinais de cruz, a cruz, não a cruz comprida, né, uma parte comprida e a outra curta, com 4 partes iguais, aqui nas Américas, na América do Sul. E diz que havia um homem chamado Zumé, né? Então existem relatos dos exploradores espanhóis que coletavam informações das tribos indígenas. E aí fica aquela coisa, será que a São Tomé veio evangelizar aqui? O que se tem notícia é que ele foi parar na Índia, né? Tanto é que a igreja síria ortodoxa tem ele como um dos santos, assim, quando tem a festa de São Tomé, que é uma data diferente do dia 3 de julho, é uma outra data, né? Dentro da igreja ortodoxa, católica, síria ortodoxa lá, vai muita gente comemorar a festa de São Tomé, quando não tem aglomeração, né? Então existem algumas outras situações também peculiares, que parece que ele, numa comunidade lá, São Tomé havia dito que jamais iria inundar, porque regiões da Índia sofrem as monções, né? Vamos lembrar a geografia aí lá de quinta série, oitava série, ou sexto ano, nono ano aí. Tem o ciclo das monções, inclusive é nesse período. Enquanto é inverno aqui, lá na região da Índia, uma parte da China, padece das monções e tem as cheias, grandes cheias, que causam inundações e tudo. E parece-me que uma localidade católica, em que os católicos eram muito desprezados, porque é minoria e tudo, passaram a ser um pouco mais no dia que houve uma grande inundação numa cidade, e justo no local lá, onde São Tomé havia abençoado e declarado que jamais haveria inundação, não alagou nada, né? Então, São Tomé, ele, na verdade, eu vou ser bem franca em falar, eu também tinha esse preconceito, então isso é muito perigoso quando você detona a integridade de um santo, a dignidade do nome desse santo.
Ah, São Tomé é um incrédulo. Ah, Santa Rita de Cássia é das causas impossíveis. Santo Expedito, ah, é das causas urgentes. Tipo, reduz o santo a um negócio mínimo, né? Só para os nossos interesses mesquinhos, entendeu? No caso de São Tomé, nem tem interesse, né? É só para reduzir, dizer que o cara foi incrédulo. Quando na realidade, o incrédulo foi o mais longe possível. Ele evangelizou para lá ainda. Se falar bem a realidade, se for ver, ó, São Paulo, ele não foi o discípulo direto de Cristo, mas ele se autoproclamava discípulo, apóstolo dos gentios, porque ele fez uma experiência com Jesus ressuscitado, Jesus lá na glória de Deus, né? Tanto é que foi lá conversar com Pedro e alguns outros que tiveram contato frente a frente, ali tete a tete, ali de forma tangível, tocável, né? Só que ele foi na região do Mediterrâneo, que também já é muita coisa, né? É o burburinho, é o centro do mundo na época. É como se fosse ir para os Estados Unidos, ir uma região da Europa, entendeu? Não é um lugar qualquer. Em compensação, São Tomé, se você observar a biografia dele, nem que seja uma coisa breve, ele foi na direção do Extremo Oriente. Quer dizer, na realidade, não no, se for falar de Extremo Oriente, é Japão, China. Mas ele foi para a Índia, gente, que já na época era muito forte o budismo. Já se falava de Buda, já se falava dos deuses hindus, Vishnu, Krishna, o que você quiser. Se você ler o Mahabharata lá. Inclusive eu já falei, né, do Mahabharata é uma mó loucura. Se você ler aquilo, parece que você está lendo uma obra de ficção científica, porque... Cara, tem umas histórias no Mahabharata que você pensa que, gente, mas tem uns deuses que parece que foram criados de proveta. É só abrir o olho. Semideuses que levavam flechada não morriam, né? Tinham uma cor da pele diferente. Parece um negócio super, super extraterrestre, assim, essa história do Mahabharata, que é a mitologia hindu, né? E ele foi parar nesse lugar. O incrédulo foi evangelizar para pagãos autênticos, mas pagão, de tradição religiosa super milenar. Não estamos falando de um lugarzinho qualquer, não estamos falando dos indígenas do Brasil ou as tribos africanas, que também têm suas crenças. Eu estou falando de um lugar onde as crenças religiosas já estavam super estabelecidas, já tinham um sistema social organizado. Não é uma coisa qualquer morando no mato, entendeu? Se você estuda um pouco de história antiga, por exemplo, na antiguidade já passa do clássico para o helenístico, né? Temos a presença do Alexandre o Grande, o conquistador. Esse também é um cara que conquistou do Ocidente para o extremo, quase no Extremo Oriente. Ele só não chegou no Extremo Oriente porque os generais não aguentavam mais. Porque o homem só fazia incursão para dentro. O Alexandre o Grande, dentro da história secular, é o cara que meio que foi da Lua para Marte e estava indo para Vênus, na proporção, entendeu? Hoje em dia se fala em corrida espacial. O cara tinha feito uma corrida dentro da Terra e ele estava sendo considerado um grande deus, um grande general, um grande rei, né? É só ver um pouco da história de Alexandre o Grande por aí. Tanto é que existem pinturas da época em que ele monta em elefantes. Aí você vai perguntar, onde é que você quer chegar, né? Então, a Índia, ele fez uma cultura militar usando como arma de guerra elefantes. Aqueles elefantes de orelha caídas e a cabeça grande, sabe? Não estou falando do elefante africano. Estou falando dos elefantes... tanto é que chama cultura militar elefantina, porque eles utilizavam como armas de guerra os elefantes para atacar. Imagina o tamanho daquele bicho, né? E ele lutou com aquele bicho. Então você pensa, não estamos falando de uma cultura qualquer. Era uma cultura super estabelecida, tinha lá a corte real, tinha as cortesãs. Onde tem cortesã, meu filho, uma cultura cortesã lá de mulher para agradar os homens, com um tipo de música, um tipo de instrumento para tocar, é porque o cara já estava assim, montado na grana e conversando com outros povos para fazer negócio. Por que havia essas conquistas militares? Era também para pegar os entrepostos das especiarias, dos tecidos, dos perfumes.
É muito dinheiro que rola até hoje, né? Mas antigamente era assim. Então você pensa, você discriminar São Tomé com um mero apóstolo incrédulo, ralé dos apóstolos, e só venerar São Pedro, São Paulo, quem mais? São João, Evangelista, São Tiago Maior, Menor. Não! São Tomé é digno também, muito inclusive. Tem outros que morreram no Oriente Médio mesmo, né? Avançaram um pouco mais e tal. Mas São Tomé foi o cara que também avançou para evangelizar num lugar onde nenhum homem esteve, ouso dizer. Né? Então, hoje, no dia de São Tomé, procure, se você tem curiosidades, tem ranço com relação... Porque a gente tem, às vezes, ranço com relação a algum santo, né? Então, para quebrar um pouco isso, procure saber mais detalhes a respeito desse santo que, eu falar bem a verdade, eu não sou devota de São Tomé, mas toda vez quando chega alguma coisa ou tem um evangelho falando dele, tô eu limpando a barra de São Tomé, porque é impressionante, mesmo hoje em dia, a fé dos católicos indianos, mesmo sendo da ortodoxia, católicos ortodoxos, que fazem festa e tal, não sei, agora não tem aglomeração, né? E mesmo sabendo das incursões que tem registro, né? Existem os registros. Parece que os restos mortais vieram para a Europa, né? Ossos e tudo. E fora a questão também quando Nossa Senhora faleceu, deixou aqui, fez a sua assunção, mas ainda os apóstolos e discípulos não sabiam. Por pelo sopro do Espírito Santo, São Tomé foi movido a voltar para a casa de Nossa Senhora, para se reunir com os seus. Provavelmente o Espírito Santo assoprou para ele, né? E aí o que acontece? Né? O tal do cinto de Nossa Senhora. Ele volta, como sempre, atrasado, mas não tem como, né? Também não vamos brigar com São Tomé. Tá atrasado de lá. Aí todo mundo chora, Nossa Senhora morreu, tá enterrada, tá lá no sepulcro. E ele, eu só acredito vendo, de novo, né? Quero ver o corpo. Ah, São Tomé, para com ele, de novo! Mas, gente, também se não fosse essa impertinência de São Tomé, a gente não ia saber que ela fez a Assunção. Porque quando abriram o sepulcro, o que tinha? Só tinha sobrado o cinto. Existem duas versões a respeito. Primeiro, na hora que abriram, só viu o cinto de Nossa Senhora, o corpo já não estava mais lá. O que significa que o Senhor Jesus pegou, carregou Nossa Senhora de corpo, alma e espírito e chup para o céu, né? Foi com o seu filho muito amado. Outra versão diz que a própria Nossa Senhora estava esperando o São Tomé, né? Na hora que ela se apresenta a todos e entrega o cinto para ele, dizendo, isso aqui é para mostrar, para você não ser incrédulo de novo, pelo amor de Deus, né? E entregou o cinto para ele, ou pelo menos mostrou o cinto para São Tomé, ou ela entregou para algum outro discípulo, apóstolo, porque o cinto diz que existe, tá como relíquia numa igreja na Itália, se não me engano, por conta de que vieram de descendentes de um dos apóstolos. Não era São Tomé, não, era outro. Não sei se é São Mateus, São Marcos, enfim. Aí existem essas duas versões, mas e aí nessa segunda versão ela faz a sua assunção completa, certo? Bom, falei, né? Então pelo menos hoje eu falei alguma coisa mais instrutiva aqui do que falar sobre coisas do planeta Terra. Aliás, coisas do planeta Terra que tipo, vamos parar com isso, né? Eu já também tô meio sacuda de ver as notícias. Esse mês de junho foi quase um mês inteiro, 22 dias a respeito daquele Lázaro, o matador lá, primeiro chamaram de serial killer, agora pode ver que não estão chamando ele assim não, né? Chamaram de jagunço, chamaram de matador, contratado, etc. Não é verdade? Só que aí parou, né? Porque quando para com relação a um perfil, um grupo criminoso mais forte, aí já não noticiam mais, né? Enquanto o cara é um pobre coitado, miserável, matador, chamam de serial killer. É monstro sim, isso não exime ele dos crimes, contudo foi queima de arquivo, né? Então foi um mês inteiro falando disso. Aí o que agora... agora eu acho que foi uma notícia plantada para acabar com o Bolsonaro, porque, gente, o governo Bolsonaro um dia vai cair e não adianta fazer movimentação de impeachment, porque quando não tem um mover político interno, porque presta atenção, gente, a Dilma
ela ganhou as eleições, aquela vez da Dilma, hein? A segunda vez. Ela ganhou pelo voto do povo, mas foi retirada a toque de caixa, né? A toque de caixa. Ela foi expulsa, chutada pelo traseiro, não é? E o Bolsonaro, que tem um monte de impeachment, tudo leva a crer que é possível impeachment, mas não tem um mover político. Aí quando fazem, o que é essa CPIzinha? Essa bobeira aí que estão fazendo CPI do Renan Calheiros, que não vai dar em nada. Entendeu? Qual que é, na verdade eu falei, mas não falei o que tá me incomodando. A notícia aí do lote vencido da AstraZeneca. Eu vou ser bem franca em falar, desculpa aí a Folha de São Paulo, pode ter sido erro de digitação, porque estilo americano para colocar data é ano, mês e dia, tá? Se deram vacina, essa é a primeira hipótese, então pode ter tido um erro de digitação. É normal porque ser humano é assim. Tudo depende também do sistema, tinha que ter passado acho que pela Fiocruz, né? Uma coisa assim. Aí pode ter sido isso. Por outro lado, porque como é que a data se apresenta aqui no Brasil? É data, mês e ano. 4 dígitos, né? Mas lá fora é o contrário. 2 dígitos do ano, mês e dia. Aí pode ter acontecido isso como estão alegando. Outra coisa, pode ser mesmo que mandaram a AstraZeneca vencida. Mas, gente, vacina vencida é o seguinte. Tem a data de vencimento, mas se for uma diferença de uma semana ou duas, ainda tem reação. Mal não vai fazer, mas não vai estar protegendo, né? E terceiro ponto, ai, gente, quem tomou, dane-se, sabe? Chega. O Datena fez um fuzuê lá, ele homem vai ter um AVC, né? Falou ontem na sexta. O Datena, daqui a um tempo, ele vai ter um AVC, um infarto fulminante aí, porque do jeito que tá, não dá. E essas coisas, sinceramente, o Brasil é tudo bagunçado mesmo. A única coisa que eu sei de vacina que está sendo reavaliado a data, eu acho que é a da dose única da Janssen. Tem, não sei se é da Pfizer ou da Janssen. E fora, aí sim, uma coisa gravíssima que está acontecendo na região de São Paulo, acho que na cidade de São Paulo, pessoas que estão tomando a terceira dose, burlando, e não quer nem saber, gente. Teve uma moça, teve 2 médicos que, tipo, tomaram Coronavac 2 doses, aí sabe que a Coronavac não faz tanto efeito assim, né? Mas foi a vacina que tinha. E estão tentando tomar da Pfizer, da Moderna, da Janssen, até da AstraZeneca. Aí o que acontece? Como diz, né? Eu não posso falar por São Paulo, mas porque eu entendi. Eles não têm um aplicativo que nem o aqui da Prefeitura de Curitiba, que pode reclamar dessa coisa virtual, mas aqui o troço é na hora. Eu não recebi papel nenhum, tá tudo ali no sistema, no meu registro, que eu tenho que voltar no dia que foi falado mesmo. O único problema é que não tem o lote da vacina, só isso. A mulher só me mostrou e despachou. O certo era colocar na declaração. Eu recebi uma declaração virtual, que aí eu vou apresentar. Aqui no Brasil tudo é papel, né? Pode me chamar de cringe, sei lá o que lá. Gringe, sei lá. Aí eu mostro lá, tomei a segunda dose, preciso tomar a segunda. Isso daqui 90 dias. Aí, só que lá em São Paulo o que acontece? É tudo no papel. Até colocarem todas as fichas no papel, é como diz a guria que tomou a terceira dose. Aí já é tarde. Só é tarde, só que aí o Ministério Público tem que sentar o maio em cima desse povo, né? Porque isso é pior do que passar na frente. Roubou a vacina de alguém. Da primeira ou da segunda dose, né? Isso é roubo, já é furto. Olha como é que o povo tá alterado. Eu não vou falar nada porque eu também tô alterado. Os 2 áudios aí, de quinta e de sexta, que eu gravei na sexta, tá desse jeito de 3 minutos, 4 minutos, sei lá, poucos minutos, porque eu tive um estresse aí violento. Que a gente também não é, como diz, não sou fraca, não. Tem coisa que chega uma hora que a gente estoura nas tampas mesmo. Né? Então, o que eu quero dizer é assim, tá preocupado se é o lote, não é o lote? Cara, desculpa falar, vai assim mesmo. Aí faz as precauções necessárias, não fique se expondo, não deixe de usar máscara. E espera o ano que vem, porque o ano que vem vai ter vacinação de novo. Tem que ter,
né? Porque é vírus. Desculpa aí, né, governo. Mas vai ter que estar de novo. Até lá, o governo, ou a Butanvac vai para frente, ou aqui da Federal, que está precisando de incentivo. Só não falam muito porque... porque da Federal não tem apoio do Dória, né? Mas tem o apoio do governador do estado. Mas precisa de outras empresas, porque já está sendo desenvolvido uma vacina aqui na Universidade Federal do Paraná também. Só que ela precisa de incentivo de recursos altos para poder avançar em várias fases, né? Então, a vacina brasileira do coronavírus vai acontecer, porque já fizeram muitos estudos, nesse meio tempo, né, já foi visto várias situações aí. A gente não precisa ficar importando dos outros, ou ganhando cortesia alheia, que inclusive a da Janssen parou no aeroporto, né, não sei porquê. Não sei se é por conta desse negócio da validade, enfim. Certo? Então, gente, não fique atribulado. Sabe? Parece que o jornalismo, mesmo o jornalismo que se diz sério, parece que quer colocar lenha na fogueira para deixar todo mundo ansioso, né? Porque tinha gente vendo o Lázaro, aquele matador lá de Goiânia, que ele só tava na região, tinha gente vendo o Lázaro na região aqui de Curitiba, Mato Grosso, teve um que levou pedrada, depois eu descobri, não foi aqui em Pinhais, foi na região de Mato Grosso lá, que o cara levou pedrada, tudo, e não queriam socorrer ele porque tinha a cara do Lázaro. Coitado, nem era ele, era outra pessoa, né? Então tem umas situações assim. Fora outras notícias que você não entende como é que o negócio acontece, como aquele caminhão que explodiu no posto de gasolina, né, gente? Que horrível. Umas coisas assim. E, né, outras notícias também que deixam a gente apavorado, que é aumento do gás de cozinha, aumento da luz elétrica, crise hídrica, é tudo para tirar a nossa paz. Pode reparar. A questão da falta de água significa que nós temos que fazer um racionamento e o uso minimamente racionado para deixar que a gente, né, para não acabar com a água. Então não é para ficar lavando as coisas a torto direito, recolher a água da máquina de lavar para lavar o chão, lavar sei lá, banheiro, piso, essas coisas, né? Eu acho que, como diz, o economiza aí, economiza, mulher tem que fazer, ou o homem, né, tem que economizar tudo, tá? Então, eu falar a verdade, assim, eu tô meio cansada também dessas notícias, porque é tudo para tirar paz. Ainda pior é aquelas pessoas que gostam daquelas novelas, que se você observa, olha, faz tanto tempo que eu não vejo novela, que o que eu vejo, quando eu olho, às vezes antes de começar o jornal, tem um restinho de alguma novela. A grande maioria todas as novelas de qualquer emissora sempre tem um conflito, uma brigaiada sem fim entre os casais, né? Intriga, passada de perna, então você não vai aprender nada com isso. É outra coisa para tirar a paz da gente. Então, caro irmão, cara irmã, vamos reduzir o uso da TV, né? Para economizar luz elétrica, desliga a TV da tomada, desliga os Netflix da vida, desliga mesmo, não veja isso. E para finalizar o primeiro momento, que hoje rendeu bastante, eu queria dizer o seguinte, tem uma moça que me mandou um link, eu não sei se é porque tá me ouvindo aqui, eu vi o link do YouTube, eu conheço o canal, é uma moça chamada Helena, inclusive, se você, ó, dona Helena, você que me mandou pelo Facebook um link de um vídeo de um cara, ele é católico, pregador, acho que é pregador, mas pelo menos eu conheço o canal dele já, eu já vi. Moça, seguinte, não precisa me mandar esse tipo de link porque não é o canal A também, viu? Não é esse rapaz, não. O rapaz que eu vejo, sempre tô dando uma sapiada, ele é ex-evangélico, não é mais. Eu não faço propaganda porque eu não sei quais são os interesses desse moço. Não é esse link que você me mandou, tá? Tem um rapaz, acho que é Ali Machado, não sei se o nome é esse, desse canal que a moça me enviou, a dona Helena. Eu conheço esse canal, eu já vi, e é o tipo da coisa para tirar nossa paz também. Eu sugiro que você não veja mais. Não adianta passar, eu conheço, não adianta passar, tá? Não vale a pena. Tá bom, minha querida? Porque se for assim, vai ouvir os apelos urgentes lá de Nossa Senhora de Anguera, lá do senhor Pedro Regis. Pedro Regis.
Desculpa, é a mesmo teor, falado em outras palavras, e você quer ficar atribulada, é só ver o planeta como tá. É só ver essa questão de gênero, estão querendo colocar o poliamor lá nas escolas. Agora acho que eu entendi, eu não ouvi aquele áudio do Dom Adair que me mandaram, para não ficar mais atribulada, mas deve ser, né? Que tudo é forma de amar. Ah, é? Quer dizer então que a pessoa pode ter relações sexuais com um cachorro, pode ter... Porque, desculpa estar falando nesse nível, mas poliamor é o quê? Ah, é amar até uma coisa qualquer. É que nem acontece no Japão hoje. O Japão não dá pra falar nada, né? O que eu vi que eu achei absurdo? Um pedagogo de lá casou com uma bonequinha, uma figura de mangá, uma figura de quadrinhos. Casou mesmo, de colocar aliança. Gente, aí sim é viver uma mente doentia, uma vida doentia. Isso também é um poliamor, você amar uma coisa, né? Amar um cachorro, ter um caso com o cachorro, com o gato. Vixe! Ter 5 homens ao mesmo tempo, 5 mulheres ao mesmo tempo. Tá pior do que se fosse um reino pagão. Por isso que na palavra diz... Olha, Sodoma e Gomorra, no juízo final, vai ser até passado um pano aí pela justiça de Deus, porque vai acontecer coisa pior, né? Ué, tá aí, ó. Certo? Então, realmente, tá uma situação nefasta, né? Outra coisa que eu quero indicar, terminando o primeiro momento, porque senão fica muito longo esse papo aberto aqui, o Frei Gilson do Monte acompanha lá as catequeses dele. Eu peguei um pedacinho só. Eu não quis ver porque eu não sou mãe, não tenho esse privilégio, minha vocação é outra. Mas realmente é uma coisa assim, é isso que eu concordo com o que ele fala. Eu não fico estimulando beijinho entre bebezinho, por exemplo. Ah, é bonitinho ver as crianças de 5 anos trocando beijinho na boca. Ou adulto dando beijo na boca de bebê. Você já viu isso? Eu tive uma vizinha aqui, meio loucona. Minha familiar foi apresentar o bebê da minha relação familiar. Chegou, veio dar um beijo no rosto, deu um beijo na boca do piazinho. Coisa mais feia. Essa falta de educação. Você tá passando até germe. Agora é o coronavírus, né? Mas na época você não pode fazer isso com criança, porque a criança pega aquela pneumonia lá de nenê, né? Porque fica exposto a tudo. Fora quando não tem bebê pegando herpes, porque vai dar beijo, a pessoa tá com herpes, né? Sabe? E passa pro bebê, que tem a pele sensível. Tem um monte de casos assim. E aí o Frei Gilson contando, Frei Gilson do Monte, tá? Lá, Carmelita. Que fica colocando roupinha para dançar funk, já desde criancinha, manda a criança rebolar, acha bonitinho. Cara, fica estimulando coisa antes do tempo, depois não sabe por que a menina com 7 anos está tendo regras. Sabe? E depois fala que a criança que estimulou o desejo sexual do pedófilo. A culpa é da vítima, né? O que uma criança de 9 anos, 10 anos vai estimular, vai seduzir um velho tarado de 30 anos, de 29 anos? A culpa é da vítima? Tá. Né? Então, sabe, teve uma época assim, quem é mais velho mesmo vai se lembrar. Tem uma atriz que tá numa novela, numa reprise aí da Record, acho que é Regiane Alves, não é Regiane Alves, não. Ah, é aquela moça da Tiazinha, que era do programa do Luciano Huck lá na Bandeirantes ainda. Porque depois saiu a Tiazinha, depois veio a Feiticeira, veio um monte de mulher melão, aquelas bobeiras, né? Pior que o Pânico. Essa Tiazinha fez um fervo na cabeça sei lá, da humarada na época, e na época eu trabalhava numa livraria de shopping. Eu lembro que quando saiu a revista Playboy dessa guria, vou falar na real, era marmanjo engravatado, de tudo que era idade, velho, novo, tudo atrás dessa coisa. E pra piorar, na época, isso tem 20 anos já. Não, por aí, 20 anos. O cara e a mãe de criancinha diz que fazia festa infantil e da criancinha tá vestida de tiazinha, cara. Vai procurar quem que era a tiazinha.
Aquelas que usa máscara, fica de roupa de lingerie com um chicotinho pra dar um, né? E depois se depilava e tal. A mulher teve uma conversão, disse que virou evangélica, agora virou atriz. É uma ótima atriz. Uma ótima atriz. Mas ela perdeu muito dinheiro também. Diz que o que ela ganhou, ela gastou, né? Só que na época fez a cabeça de muita gente para fazer as criancinhas se vestir de tiazinha. Lembro até hoje um professor reclamando disso. Tô falando sério, não é piada não. E hoje piorou, né? Não tem tiazinha. Agora é as mulheres do funk. Anitta pra criança. Onde já se viu, né? Depois não sabe por que você tem uma filha que aos 15 anos tá grávida com 2 filhos de pai diferente. Tô mentindo? Tô falando uma irrealidade? Não. Né? Desculpa, é culpa dos pais mesmo. Relapso aí, total. Bem, gente, falei tudo que tinha que falar para hoje. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Efésios 2, versículos 19 e 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 116, com o refrão: Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. O Evangelho de hoje, João 20, versículos 24 a 29. Tomé, também chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra, tá? E eu vou encerrando por aqui. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Não esqueça que amanhã é domingo, dia do Senhor. Paz e bem.